Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Numa série que a gente está desenvolvendo um pequeno projeto aqui utilizando o Symfony Framework. E aí a cada aula a gente vai abordando uma funcionalidade nova que a gente tem aqui para esse framework do PHP, certo? Na última aula a gente viu como trabalhar com views, né? E a gente aprendeu também um pouco sobre o Twig Template Engine, que é a biblioteca aqui que o Symfony utiliza para auxiliar, né, para fornecer uma interface mais amigável para a gente desenvolver aqui as nossas views, tá? Inclusive, se eu voltar aqui no meu VS Code, ó, vocês podem relembrar o código Twig que a gente utilizou para criar essa view de testes, né? Na verdade, essa não é o de detalhes. Vamos ver aqui, ó. Essa aqui, tá? Beleza, na aula de hoje a gente vai começar a trabalhar com a parte do banco de dados, né? Conectar a nossa aplicação em Symfony com o banco de dados. No caso aqui eu estou utilizando uma SQL, mas você poderia utilizar qualquer outro banco de dados, tá? Poderia ser o Postgre, poderia ser o SQLite, enfim, podia ser o MariaDB, mas para o que a gente vai aprender aqui, tanto faz qual é o SGBD que você está utilizando, tá? Para iniciar essa aula, obviamente aqui, né, o meu servidor está rodando, ok? Aqui é o meu CMD aqui, eu já startei o meu servidor, então eu estou conseguindo executar aqui o projeto, tá? E eu já deixei um banco de dados pronto aqui no meu PHPMyAdmin, ok? Esse banco de dados se chama Symfony First App, ele tem o mesmo nome do nosso projeto, ok? Então, para padronizar, eu criei com o mesmo nome. Obviamente eu vou deixar aquela velha dica de todas as aulas, né? Caso você ainda não tenha assistido às aulas 1, 2 e 3, as mesmas já estão disponíveis aqui no canal, e eu sugiro que, caso você não tenha assistido ainda, obviamente, que você assista para que você tenha uma base para o conteúdo que a gente vai abordar hoje. Tranquilo? Então, para começar, tá? A gente vai entender como que funciona a questão de conexão, né, e execução aqui dos comandos do SQL em bancos de dados através do Symfony. Como eu já havia falado para vocês lá na aula 1 e na aula 2, né, o Symfony ele é um framework que ele é bastante modularizado, então ele vai te dar ali o mínimo necessário para você começar a desenvolver o seu projeto. E aí, à medida que seu projeto vai crescendo, que você vai precisando de novas funcionalidades, você vai instalando novos módulos, tá? Novas bibliotecas, e aí você vai acoplando isso ao seu projeto Symfony, e aí dessa forma você sempre vai ter na pasta do seu projeto ou no seu repositório aquilo que você efetivamente está utilizando, tá? Então, ao invés de ele te dar uma gama muito grande de códigos, de classes, de bibliotecas, e aí você muitas das vezes não utilizar nem 20, nem 30% daquilo que ele está oferecendo, ele te dá um mínimo, tá, que você precisa para executar o seu projeto, e aí de acordo com os requisitos do sistema que você está desenvolvendo, você vai instalando novos módulos para poder ir acoplando aí dentro do seu projeto, tá? E aí na parte que fala sobre bancos de dados, ok? O Symfony ele trabalha com o Doctrine ORM, tá? O Doctrine, o que ele é? Uma biblioteca, né? Um framework que faz um mapeamento objeto relacional da nossa aplicação escrita em PHP com um banco de dados relacional. No caso aqui a gente vai utilizar uma SQL. Só para fazer um paralelo, tá? O Doctrine ORM, ele seria para o PHP, né? Como o Hibernate é para a linguagem Java. Tá? Então, basicamente, assim, os dois têm as mesmas finalidades. A única distinção aí é que eles estão trabalhando em linguagens diferentes, tá? Mas a ideia é a mesma. Então, o Doctrine, o que ele vai fazer? Ele vai permitir que a gente faça um mapeamento das tabelas do nosso banco de dados através de classes dentro do nosso projeto, tá? E ele também vai oferecer um conjunto robusto de ferramentas que vai simplificar a forma com que a gente trabalha no banco de dados. Então ele já vai vir com uma série de classes e métodos prontos, na qual basta a gente chamar esses métodos e a gente vai conseguir efetuar as operações rotineiras, né, dentro do banco de dados. Quais seriam essas operações? Inserção, edição, exclusão, pesquisa
e assim por diante, tá? Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui hoje nesse vídeo, tá? Eu vou abrir aqui o meu terminal. Eu vou abrir o terminal no próprio VS Code, tá? Caso você não esteja utilizando o VS Code, você pode abrir uma janela do seu CMD aí do Windows mesmo, ou se você está utilizando uma plataforma Linux, você pode abrir o seu terminal, que vai funcionar da mesma forma, tá? Mas o interessante aqui é que, primeiramente, a gente tem que fazer a instalação do Doctrine ORM, ou do pacote de ORM que o Symfony oferece, tá? Então, para fazer isso, eu vou executar o seguinte comando composer aqui no meu terminal, ó. Composer require, e aí eu vou colocar aqui, ó, Symfony /ORM pack. Beleza? Esse aqui é o módulo que a gente tem que instalar para poder trabalhar com banco de dados, para poder trabalhar com o Doctrine Framework aqui no nosso Symfony, tá? Então eu vou dar um enter aqui, ele vai executar, né? Ele vai baixar aí tudo o que a gente precisa e já vai deixar configurado aqui no nosso projeto. Então pronto, tá? Ele fez a instalação aqui no nosso projeto, tá? Eu vou dar o comando clear aqui só para limpar o terminal. Feito isso, tá? O que a gente vai criar agora? A gente vai criar uma entidade, tá? O que é uma entidade aqui dentro do Symfony, tá? Então vamos supor, ó, se a gente quiser uma tabela, ou se a gente tiver uma tabela chamada produtos dentro do nosso banco de dados, a gente vai criar também dentro do nosso projeto uma entidade chamada produtos. Lá na tabela você vai ter o que? Você vai ter as colunas da tabela, por exemplo, o ID, o nome do produto, o valor e assim por diante. Dentro da nossa classe produto, a gente vai ter os atributos, tá? E aí cada atributo vai se referir a uma coluna da tabela. Então, se eu tenho uma tabela com ID, nome e valor, eu vou ter aqui no meu projeto uma entidade, né, uma classe com ID, nome e valor, da mesma forma, tá? Então, essa é a ideia, né, das entidades, das entities aqui dentro do Symfony Framework, beleza? Bom, só voltando aqui um pouquinho, vocês vão ver aqui do lado, na nossa estrutura de diretórios, que tem aqui a pasta bin. Dentro da pasta bin, a gente tem aqui, ó, console, tá? Para que serve esse console aqui? Ele é uma interface de linha de comandos que possibilita a gente criar uma série de rotinas, tá? Uma série de atividades aqui dentro do Symfony Framework. Então, por exemplo, através desse bin console, eu consigo criar um controller, eu consigo criar uma entity, eu consigo criar vários arquivos dentro do meu projeto, tá? De forma simplificada. Então, ao invés de você criar manualmente o seu controller, e aí você tem que definir o namespace, você tem que definir o nome da classe, que vai estender o abstract controller e assim por diante, você executa um simples comando aqui no seu terminal, tá? No seu prompt de comandos aí, e ele já vai criar o seu controller, já vai trazer esse controller já prontinho, bonitinho, tá? Todo configurado com a estrutura, né? O esqueleto do código que você precisa. Então, a partir de hoje, a gente vai utilizar bastante esse bin console aqui, justamente para que a gente consiga automatizar, né? E deixar o processo mais rápido nesse de criação aqui de arquivos dentro do nosso Symfony Framework, tá? Então, a gente vai criar uma nova entidade. Então, basicamente, o que a gente precisa, ó? Sempre que você for executar um comando aqui do bin console. Então, PHP, eu acesso aqui a pasta, tá? Então, vejam só, eu tô aqui, ó, Symfony First App, eu tô na raiz do projeto. Eu preciso acessar o bin console, então eu coloco o nome da pasta e o nome do arquivo, que é console. E aí eu vou executar aqui o seguinte comando, ó, eu vou colocar aqui que eu quero um make entity. Beleza? Esse make entity aqui, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma nova entidade aqui para mim dentro do meu projeto, tá? Então vamos lá, ó, eu dei o enter e ele vai perguntar, ó, class name of the entity to create or update. Então ele está perguntando qual é o nome da entidade que eu quero criar ou atualizar, tá? Eu vou criar aqui, ó, uma entidade chamada categoria, tá? Que vai ser a categoria de produtos. Então a gente vai ter duas tabelas no nosso banco de dados, uma tabela chamada categoria e uma tabela chamada, né, produto. Então coloco aqui categoria, tá?
Vejam só que ele vai criar aqui um novo arquivo dentro da pasta source, a pasta entity. Ele vai criar aqui categoria.php. E ele cria também uma nova pasta chamada repository. E dentro dele ele coloca o categoria repository. Esse categoria repository é como se fosse o model da nossa classe, tá? Então, por exemplo, lá no CodeIgniter Framework, a gente tem uma pastinha de models. E lá dentro, né, se a gente estivesse trabalhando com categorias, a gente teria lá o categoria model. Aqui ele cria como repositório para que fique mais próximo, né, da semântica que o Doctrine Framework, né, que é o nosso ORM, usa, tá? Então ele criou o arquivo e ele vai perguntar qual é se você quiser adicionar uma nova propriedade, né, uma nova coluna ou um novo atributo dentro dessa classe, tá? Então a gente vai criar aqui um novo campo chamado descrição categoria. Ou descrical categoria, né? Sem o tio e sem o ccd, tá? Então descrição categoria, ele vai perguntar qual é o type, tá? Qual é o tipo qual vai ser o tipo desse campo. Eu vou colocar string, tá? No caso aqui o string é o default. Então você pode só dar um enter ou você pode escrever aqui, ó, string, que vai ter o mesmo efeito, ok? Ele pede aqui o tamanho, tá? Eu vou colocar 50, porque dificilmente eu vou ter uma categoria com mais de 50 caracteres. Ele vai perguntar se esse campo ele pode ser nulo, tá? Então, eu posso inserir novos registros na tabela categoria com a descrição nula, tá? Eu vou deixar aqui o null também, né? Porque não faz sentido eu salvar uma categoria que não tenha descrição, tá? Beleza? Aí ele pergunta, você gostaria de adicionar outra propriedade além do descrição categoria? Tá? No caso aqui, só um detalhe importante também, tá? O ID da tabela, ele vai criar automaticamente, então eu não preciso informar, tá? Então eu tenho que colocar só os campos que não são chave primárias, tá? No caso aqui, então, descrição categoria. Vai precisar de outra propriedade? Não vou precisar, ok? Então o que ele fala aqui, ó? Então o press return, né, que seria o enter, que ele para a adição de novos campos, ok? Então eu dei um enter aqui, vejam que ele aparece, ó, sucesso, tá? E ele dá até uma dica aqui, ó, quando você estiver pronto, você vai criar uma migração utilizando o seguinte comando, tá? A gente não vai executar esse comando aqui ainda, porque a gente vai criar uma outra entidade. Então vou dar um clear aqui, tá? Só para deixar o terminal limpinho. E voltando, a gente vai vir aqui, ó, dentro da pasta entity e vai clicar aqui, ó, em categoria. Deixa eu baixar aqui agora um pouco. Vocês vão ver que ele criou aqui uma nova classe, ó, class categoria, e aí ele já coloca aqui, ó, ID e o descrição categoria. Essas annotations aqui, elas são muito importantes, tá? Para o Doctrine entender a estrutura dessa entidade que a gente acabou de criar. Então, vejam só, o campo ID, tá? Ele tá mapeado aqui, ó. Ele coloca aqui, ó, generated value, ou seja, significa que é um campo autoincremente, ou seja, o ID da categoria sempre vai ser gerado automaticamente, tá? E ele coloca aqui que é uma coluna do tipo integer. Beleza? No caso do descrição categoria, ele coloca que essa coluna é do tipo string e que o length dela é de 50 caracteres. Beleza? Isso aqui tudo é muito importante para o Doctrine. Esse aqui é efetivamente o mapeamento que a gente faz, né? Essa classe aqui ela ela faz o mapeamento da tabela. E aí essas informações aqui são importantes para ele entender como está a estrutura do banco, tá? Aí ele cria aqui os métodos, vejam que os atributos estão privados, tá? Ele vai criar aqui os métodos para getID e cria também aqui o getDescrição e o setDescrição categoria, tá? Então quando a gente criar uma instância da classe categoria, a gente vai utilizar esses métodos aqui para poder setar e recuperar a descrição da categoria, beleza? Então vejam que foi bem simples a gente criar via terminal, né? Ele vai criar aqui toda a classe para mim, eu não preciso mexer mais nessa classe, tá? Ela já está pronta aqui, tá? Beleza. Deixa eu subir o terminal aqui de novo, porque eu vou criar uma outra entidade. Ó, subir aqui. Qual entidade que eu vou criar agora? Ó? Até colocar aqui, ó, make entity. Vou executar esse comando novamente. Eu vou criar aqui uma classe agora chamada produto. Tá? Ele vai criar lá os mesmos arquivos, produto e produto repository. Tá? Vai pedir aqui, ó, nova propriedade. Tá? Eu vou colocar aqui, ó, nome produto, string
field length eu coloco 50 também. Se esse campo pode ser nulo, eu coloco null. Beleza? Adicionar outra propriedade? Sim. Então eu vou colocar aqui, ó, valor, que vai ser o preço do produto, tá? Beleza? Qual é o tipo? Aí eu vou colocar aqui double. Vamos ver se ele aceita o double. Se ele não aceitar, ele vai dar uma lista de atributos que ele aceita, tá? Vou colocar aqui, ó, não aceitou. Vamos ver o que ele tem para numéricos, tá? Float. Então ele tem float, mesma coisa que o double, né? Float. Se ele pode ser nulo, eu vou colocar null também, que não faz sentido eu cadastrar um produto que não tenha preço. Adicionar nova propriedade? Sim. Eu vou colocar aqui agora o nome da propriedade. Eu vou colocar entity, tá? Vou colocar dessa forma aqui, ó. Por que eu estou colocando dessa forma? Porque eu quero criar um relacionamento entre a minha tabela produto e a minha tabela categoria. Então vão ser tabelas relacionadas. Por quê? Porque dentro de produto eu vou ter a categoria daquele produto, tá? Então, por exemplo, se eu cadastrar um produto chamado computador, esse produto computador vai ser da categoria informática. Então eu tenho que criar essa relação entre essas duas tabelas, tá? Então eu coloquei aqui. Aliás, eu coloquei errado, ó. Eu vou dar um Ctrl C aqui, ó, para ele encerrar o processo, tá? Dar um clear aqui e vou executar de novo. Então vamos lá, make entity, porque o nome, eu coloquei o tipo como se fosse o nome, tá? Eu errei na hora de criar, mas agora vamos fazer corretamente, ó. Então o produto é o nome da classe, eu vou ter o nome do produto. Já tem, então ele deixou salvo, acho que o valor também já ele vai ter, beleza, então tá tranquilo, é só eu criar aqui agora a propriedade chamada categoria, tá? Eu coloco aqui, ó, categoria, e aí no field type eu coloco que ele é do tipo entity, tá? Aí ele deu erro, acho que porque... eu vou colocar aqui, ó, relation, tá? Então eu vou colocar que ele é do tipo relation. Então vamos colocar aqui, ó, relation. Ele pergunta qual classe essa entidade está relacionada, tá? Aí eu coloco categoria com C maiúsculo, mesma forma que a gente criou a entity categoria. Beleza? Aí ele pergunta que tipo de relacionamento que é. Aí ele dá as opções. Esse relacionamento vai ser muitos para um para muitos, muitos para muitos ou um para um, tá? E aí ele dá até uma descrição, por exemplo, many to one. Cada produto, tá, vai ter uma categoria e cada categoria pode ter many produtos, tá? É essa relação que a gente quer criar. Cada categoria, por exemplo, a categoria informática, ela pode ter vários produtos, né? Dentro de informática eu posso ter computador, teclado, mouse, fone e assim por diante. Mas cada produto, ele deve se associar a apenas uma categoria. Então, o nosso relacionamento aqui, ó, vai ser many to one, tá? Many to one, tá? Aí ele pergunta, ó, is the produto categoria vai aceitar valores nulos, tá? Eu vou colocar aqui, ó, no. Ele pergunta, você quer adicionar uma nova propriedade na classe categoria, ou seja, na outra entidade que possa acessar, atualizar os objetos do produto, tá? Eu vou colocar aqui yes, beleza? O novo campo que ele vai criar lá dentro de categoria, ele está recomendando que seja produtos, eu vou deixar, tá? Posso dar um enter. Ele fala aqui da questão de orphan removal, né? Por exemplo, um produto ele é considerado órfão, né? Quando ele é removido da relação com categoria, tá? E aí ele dá uma observação. Se um produto for alterado por uma categoria, de uma categoria para outra, coloque não, tá? Então vamos deixar não porque, por exemplo, eu posso criar um produto que hoje é de uma categoria e vamos supor que depois eu crie outra categoria e quero editar esse produto. Eu vou poder, ok? Eu vou deixar aqui, ó, no. Quer adicionar outra propriedade? Não, então eu vou dar um enter, tá? Beleza? Sucesso. Ok? Dá um clear aqui. E vamos abrir aqui agora a tabela produto, aliás, a classe, né, a entidade produto. Vocês vão ver aqui as informações, ó. Mesma forma que está na tabela categoria, exceto aqui a parte do private categoria, que ele coloca aqui, ó, ele é uma relação de many to one.
que ele, né, o alvo da entidade é o categoria, ok? E ele é inversed by produtos, ou seja, o atributo lá em categoria que aponta para essa classe aqui é o atributo produtos, tá? Então eu tenho dentro de produtos eu tenho o atributo categoria e dentro de categoria, posso até abrir ela de novo aqui, ó. E dentro de categoria eu vou ter aqui o atributo produtos, tá? Então eu criei essa relação, né? Ele está mapeando aqui a relação que vai ter entre a tabela produtos e a tabela categoria, tá? Beleza. Feito isso, eu criei só a entidade aqui, ó. No banco de dados eu ainda não tenho nada, tá? Então, o que a gente vai fazer agora, ó? A gente vai executar aquele comando que ele sugeriu quando eu terminei de criar a minha entidade. Qual que era o comando, ó? PHP bin console make migration, tá? Ele vai fazer aqui a migração, tá? Beleza, ó, dei um enter. Ixi, vamos ver qual que é o erro que ele deu aqui, ó. Ah, beleza. O que eu tenho que fazer antes disso aqui, né? Obviamente, eu tenho que configurar os parâmetros de conexão do meu projeto aqui do Symfony com o meu banco de dados. Então, eu vou vir aqui, ó, nesse arquivo aqui, ó, o .env, tá? Um arquivo que a gente já havia visto aí em aulas anteriores. E vamos descer aqui, ó. Vejam que na linha 30, que ele tem aqui, ó, tá descomentado, tá? Quando tem esse hashtag aqui, é que tá comentado, tá? Então, quando ele não tem, é porque não está comentado. Eu vou deixar descomentado aqui o MySQL, porque é o banco que eu estou utilizando, tá? E vou comentar os outros, tá? Então, os outros estão comentados. No caso aqui, ó, MySQL, DB User, eu vou alterar aqui para o meu usuário do banco, que no caso é root, beleza? O meu banco aqui, ele está no localhost mesmo, então eu já vou deixar aqui, ó, 127.0.0, tá? O dbp, acho que tá meio errado isso aqui, tá? Eu devo ter arrastado alguma coisa que ele deu esse problema. Devo ter arrastado sem querer, tá? Vamos lá, ó. Aqui esse db password, ele não é aqui. Devo ter arrastado ele quando eu fui, ó, 127.0.0.1 2.3306, beleza? Barra o DB name, né? Qual que é o DB name aqui do meu banco de dados, tá? É o mesmo nome aqui do projeto, ó, Symfony First App, tá? Esse server version aqui eu posso tirar fora. Beleza? Então eu vou deixar dessa forma aqui, tá? No caso do password, né? Caso você tenha aí o password, você vai colocar depois dos 2 pontos aqui, ó, tá? Sua senha, tá? No caso aqui o meu não tem senha, tá? O meu phpMadmin, o meu MySQL não tem senha. Mas no seu caso você colocaria aqui, tá? root 2 pontos senha arroba o servidor, né? Pode ser localhost ou pode ser o 127.0.0.1, porta 3306 e o nome do banco, tá? Então aqui no meu caso o meu não tem senha, vou deixar assim, beleza? Salvei. Posso fechar esse arquivo, posso voltar aqui no meu terminal e agora sim executar o comando, ó. Então vamos lá. Bin console make migration. Ok, agora sim, ó, sucesso. Próximo, né? Revisar, né, a nova migração que foi criada. Ele dá até o caminho dele aqui. E depois ele fala para então, né, executar o migration com o doctrine aqui. Para quê? Porque ele vai pegar o código SQL que está gerado e vai executar lá no banco de dados, tá? Então, antes de fazer isso, a gente vai vir aqui, ó, do lado na pasta migrations e vamos abrir aqui esse arquivo, tá? Então, olha só, ele tem todos os comandos aqui, ó, de create table, alter table, tá? Drop table e tal. Então eu tenho aqui basicamente um script, né, do SQL para poder criar as tabelas lá no meu banco de dados, ok? Então eu vou fechar isso aqui e vou executar esse comando que ele falou. Ó, então vamos lá. PHP bin console doctrine 2 pontos migrations 2 pontos migrate.
ele dá um warning aqui, né? Ó, você está prestes a executar comandos no seu banco de dados e tal. Vou colocar yes, que eu quero realmente que ele execute, tá? Então ele colocou aqui, ó, foi finalizado em 137 milissegundos, usando 22 MB de memória, uma migração executada, 4 queries de SQL, tá? Beleza. Feito isso, tá? Eu venho aqui, ó, voltei aqui, atualizei a página, tá? E vejam o que aconteceu. Ele criou aqui, ó, a tabela categoria e ele criou aqui a tabela produto. Essas outras duas tabelas aqui ele cria só para efeito de controle de configuração mesmo do Doctrine, tá? A gente não precisa se preocupar com essas tabelas por enquanto. Dentro da tabela categoria, eu tenho aqui, ó, ID e o descrição, tá? E dentro da tabela produto, dentro da tabela produto eu tenho, ó, o categoria ID, o nome do produto e o valor, tá? E aqui indicando já que é uma chave estrangeira, beleza? Então, vejam que é bem simples, né? A gente consegue criar as entidades no nosso projeto do Symfony e a gente consegue depois, né, com 2 comandos, criar o código SQL e executar esse código SQL no nosso banco e dessa forma as tabelas já estão criadas, tá? Beleza. Ó, vou baixar aqui o meu terminal e vou dentro aqui de controller. Ó, dentro do controller a gente poderia criar pelo terminal, tá? Mas eu vou criar manualmente aqui. A partir da próxima aula a gente já começa a dar uma atenção maior a isso aí, tá? A usar mais a linha de comando, né? Porque realmente ele otimiza bastante o nosso serviço aqui dentro do Symfony Framework. Vou fechar um pouco de arquivo aqui, tá? É muito arquivo aberto. Fechar o produto e categoria, que são as entidades que a gente acabou de criar, tá? Beleza? Dentro de controller aqui, então, eu vou criar aqui um novo arquivo que eu vou chamar de categoria controller.php. Beleza? Vou colocar aqui, ó, o namespace. O namespace aqui que é app controller. E vou criar aqui a minha classe categoria controller que extends o abstract controller. Tá aqui. Beleza? Aqui dentro eu vou criar aqui um método. Opa, antes de criar o método, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a annotation, né, da rota desse método para que a gente consiga depois acessar ele lá no navegador. Então, vamos colocar aqui. Opa. Vamos colocar aqui que o root desse método, tá? Vai ser o... Vou colocar aqui o barra. E o name dele vai ser categoria underline index. E aí eu criei aqui, ó, public function index que retorna um response. Beleza? Então, o que a gente vai testar aqui, tá? A gente vai testar justamente a utilização, né, do Doctrine Framework com o banco de dados que a gente acabou de criar, tá? Um outro detalhe importante também aqui do nosso Symfony Framework, tá? É que a gente tem a fácil injeção de dependências dentro aqui dos métodos do nosso controller, tá? O que significa isso? Significa que eu posso criar um parâmetro da instância de uma classe aqui no método, e quando eu executar esse método aqui, né, lá no navegador, quando eu executar essa rota e chamar esse método aqui, o Symfony ele já consegue entender quais objetos eu quero que sejam injetados, e aí ele já cria uma instância desses objetos e já me passa para eu poder utilizar aqui dentro da classe, tá? Então, por exemplo, ó, nesse caso aqui, eu vou querer um objeto lá do Doctrine, tá? Chamado Entity Manager Factory. Aliás, Entity Manager Interface, é aquele que estava ali, ó, Entity Manager Interface. Tá? Eu vou chamar essa variável aqui de EM, tá? Entity Manager. Beleza?
Então o que acontece? Quando eu executar essa rota, o próprio Symfony ele já vai trazer para si a responsabilidade de criar esse objeto e de injetar ele para mim dentro desse método index, tá? Então não preciso ficar preocupado em instanciar ele aqui dentro ou criar um construtor da classe para poder instanciá-lo, tá? Então fica bem mais fácil porque ele já me passa isso. Esse Entity Manager aqui, ó, é o objeto, tá? Vou colocar um comentário aqui, ó. É um objeto que vai auxiliar a execução de ações no banco de dados. Beleza? Então esse objeto aqui que o Doctrine oferece, ele tem uma série de métodos lá que auxilia a execução no banco de dados, para poder salvar, editar, excluir e assim por diante, tá? Beleza. Aqui dentro eu vou criar uma nova categoria, ó. Como que eu faço isso? Crio aqui uma variável chamada categoria e falo que ela é uma new categoria. Beleza? Ó, vejam que ele vai importar aqui, ó, aquela entity que a gente criou, ó, é a entity categoria, tá? Aqui então eu vou criar a descrição da categoria, então eu vou colocar aqui, ó, aqui o set descrição categoria, eu vou criar uma categoria chamada informática, beleza? E agora o que eu vou fazer? Eu vou salvar essa categoria no meu banco de dados, tá? Como que eu faço para salvar? Ó, eu coloco aqui, ó, Entity Manager, né, que é essa variável que veio aqui, e executo o método persist e passo aqui o meu objeto categoria. Então eu estou persistindo esse objeto categoria, tá, dentro aqui do meu Entity Manager. Isso aqui, o que ele vai fazer? Ó, ele vai salvar a persistência em nível de memória. Então ele não vai efetivamente ainda salvar no banco de dados. Por quê? Porque o Doctrine ele leva em consideração que a cada vez que ele abre uma conexão com o banco de dados, esse processo é um processo custoso, tá? Ou seja, que está custando hardware, processamento, memória e assim por diante. Então o que ele faz? Ele grava tudo a nível de memória, porque aí o que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, inserir uma categoria, posso inserir 2 produtos, e aí depois ele vai abrir uma conexão só e fazer o insert desses 3 registros lá no banco. Então, o que acontece? Ele salva uma série de tarefas a nível de memória e depois ele executa tudo de uma vez só lá dentro do banco de dados. Ele teria que abrir, ao invés de ele ter que abrir e fechar a conexão 3 vezes, ele abre uma só e executa tudo de uma vez, tá? Beleza, só que no nosso caso aqui, obviamente, a gente quer fazer o quê? A gente quer salvar permanentemente essa categoria lá no banco. Como que a gente faz? A gente chama o aim novamente e coloca aqui o método flush. Persiste no banco de dados, tá? Ou, sei lá, vamos colocar aqui, ó, executa em definitivo no banco de dados, tá? E aí a gente pode depois colocar aqui, vou colocar isso aqui dentro de um try catch, né? Vamos colocar aqui, ó, try, colocamos esses dois aqui dentro. E caso de erro, a gente cria um exception no catch e coloca aqui, tá? Vou criar aqui uma variável mensagem, ó, mensagem igual a nada por enquanto. E aí, caso ele caia aqui, a gente coloca categoria categoria cadastrada com sucesso. Beleza? E caso de erro, a gente coloca aqui, ó, erro ao salvar ou a cadastrar, né? Cadastrar categoria. E por fim a gente dá aqui um return new response e colocamos aqui a variável mensagem. Beleza? Acho que esse exception aqui eu preciso colocar o use dele. Vamos tentar executar, tá? Se não der erro, a gente importa ali. Muito bem, ó. Então vamos voltar aqui
e vamos executar o localhost 8000 e a gente coloca aqui que a gente está rodando o categoria, tá? Vamos executar aqui o categoria, que é o controller que a gente acabou de criar. Vamos lá. Certo, a gente esqueceu de criar aqui o use da rota, tá? Que é, vamos colocar aqui, ó. Use Symfony Component Routing barra invertida Annotation barra invertida Route. Beleza? Esqueceu de colocar ele aqui. Salvei, agora sim vamos ver. Outro erro ainda. Not hot found get categoria, ó. Eu coloquei só o barra aqui. Na verdade tinha que ser o barra categoria. Tá? E agora sim, ó, categoria cadastrada com sucesso. Se eu vier aqui no meu banco de dados e voltar na tabela categoria, vocês vão ver aqui, ó, categoria 1, informática, tá? Justamente a categoria que a gente definiu aqui. Beleza? Então vejam que a utilização do Doctrine aqui, ela é bem, vamos dizer assim, eficiente, né? Porque a gente não precisa ficar se preocupando em criar os métodos lá das operações básicas do SQL, né? Com os inserts, updates, né? Os SQL lá, porque ele já tem os métodos prontos, né? Por exemplo, eu chamei aqui o método persist, ele já salvou essa categoria a nível de memória. Quando eu dei o flush, ele foi e fez o insert de forma definitiva lá na minha tabela categoria dentro do meu banco de dados, tá? Outro detalhe importante por exemplo, ó, eu vou criar agora, tá? Só que agora eu vou criar... vamos ver. Não, eu vou criar aqui, ó, manualmente mesmo. Eu vou criar um novo arquivo chamado produto controller, tá? Vou colocar aqui o produto controller. Vocês vão ver que é bem interessante também trabalhar com as tabelas relacionadas, tá? Então aqui, ó, namespace app controller class produto controller extends abstract controller. Beleza? Eu vou só adicionar aqui esse da rota. Ó, já vou deixar ele aqui. E eu consigo criar a minha rota sem problemas. Então aqui vamos colocar root. Aí a gente coloca aqui seu barra produto. E o name vai ser igual produto index. E eu crio aqui, ó, public function index. Coloco aqui o meu entity manager. Entity manager interface. M. Beleza? E além disso, eu vou colocar aqui também, ó, que eu quero importar o categoria repository, tá? Aqui do lado, ó, se a gente vier aqui em repositório, a gente tem aqui, ó, categoria repositório, que é como se fosse o model do categoria, tá? Eu vou colocar aqui o categoria repository, vou chamar de categoria repository. Por que eu estou chamando esse objeto aqui também, né? Eu estou pedindo para ele ser injetado no index do produto, porque quando eu for salvar um produto, eu preciso da categoria daquele produto. E aí, quando a gente precisa da categoria, como que a gente vai fazer essa referenciação, né? A gente vai buscar a categoria que é o código dele, porque no banco de dados a gente tem uma relação de chave estrangeira, né? De índice, né? Eu tenho uma coluna que é um índice que aponta para a chave primária da outra tabela. Dentro da orientação a objetos, a gente tem a associação entre classes. Então, na verdade, eu não estou colocando o índice dentro ou a chave estrangeira dentro do objeto produto. Eu estou colocando o quê? Estou colocando um objeto categoria dentro de um atributo do objeto produto, tá? Então, beleza. Ó. Então, vamos colocar aqui. Ó, primeiramente, vamos criar aqui, ó, categoria vai ser igual a... E aí eu coloco aqui, ó, categoria repository. E aí eu executo aqui o método
find e coloco 1. Por que eu estou colocando 1? Porque eu sei que o informática, né? Vou até colocar um comentário aqui, ó. Categoria informática. Beleza? E aí agora eu crio o produto, ó. Produto igual a new produto. Veja que ele colocou aqui, ó, app entity produto, tá? Então produto igual a new produto. Defino aqui, ó, produto set nome. Vou colocar, ó, notebook. Produto set valor. Eu coloco 3.000. E o produto set categoria, eu coloco aqui a categoria. Beleza? Aí, vou copiar aqui só para a gente ganhar mais tempo. Vou colocar aqui a do mensagem para baixo. Eu coloco aqui, ó. O Entity Manager aqui nesse caso vai salvar o objeto produto, tá? Dá o flush e aqui dá produto cadastrado com sucesso, erro ao cadastrar produto. E aqui ele está dando erro porque eu não importei, né? Vou colocar aqui o response, que aí ele importa aqui para mim automaticamente, tá? Então beleza, ó, veja que eu criei aqui. Então vocês estão vendo como que é fácil, né? Então eu busco a categoria do produto, jogo ele dentro do objeto produto e o próprio Doctrine já vai entender, né? Porque está mapeado toda a relação, ele já vai entender e já vai fazer a persistência desse produto, já inserindo a categoria corretamente lá no banco de dados, tá? Então vamos executar isso aqui agora, ó. Vamos voltar aqui, localhost 8000, produto. Vamos ver que deu um erro aqui de rota também, ó, não rota found para produto. Vamos ver, talvez eu tenha esquecido uma... Opa! Só ver como está a categoria aqui. Bom, coloquei mais um asterisco, coloquei aqui um espaço, salvei. Acho que era isso que está dando no erro. Botei aqui, atualizei. Vamos ver. Deu algum erro do Doctrine agora. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Acho que está dando erro nessa annotation ainda. Acho que faltou uma vírgula. Vamos lá, vírgula aqui. Salvei, espero que seja isso, né? Atualizei aqui. Agora sim, ó, produto cadastrado com sucesso. Se a gente voltar aqui na tabela produto, vai estar aqui, ó. Produto 1, categoria 1 também, que é a categoria de informática, ó. Notebook, valor 3.000. Beleza? Então vejam que é bem tranquilo a utilização aqui do Doctrine, tá? Obviamente a gente fez aqui, né? A gente está conhecendo um pouco ainda do Doctrine, a gente fez tudo aqui um método só, dentro da própria classe, de forma bem estática, né? Nas próximas aulas, obviamente, a gente vai criar a interface toda bonitinha, né? Com formulário, para que a gente consiga criar um CRUD tanto de categorias, tá? Quanto de produtos, né? E aí a gente vai conseguir editar, excluir, vai ter uma tabela onde vai mostrar todos os produtos e assim por diante. Beleza? Então, acho que essa aula já ficou bastante extensa. Muito obrigado por acompanhar. Qualquer dúvida, deixa seu comentário, tá? Um abraço e até a próxima.